Empoderadas. Empoderadas. Oi, eu sou Letícia Lima. Olá, eu sou a Aline Marins e esse é o Empoderadas. Bom, a gente tá louca para começar a conversar com a nossa convidada de hoje, falar sobre o tema do dia. Mas antes, como esse é o primeiro episódio, eu te peço licença para contar um pouquinho de quem nós somos e qual o propósito desse podcast. Então, eu sou a Letícia, sou Relações Públicas e empreendedora. Fiz um intercâmbio na Universidade de Manchester, na Inglaterra, onde estudei business. E, além disso, tenho pós-graduação em empreendedorismo e sou muito apaixonada por artes, principalmente por fotografia. Eu sou a Aline, sou jornalista e empreendedora. Fiz intercâmbio na Universidade Paris-X, Nanterre, na França, onde estudei ciências políticas. Além disso, eu tenho pós-graduação em responsabilidade social e sustentabilidade. E minha maior paixão é a música. E pode acreditar, minha playlist vai de Anitta até Black Sabbath. A gente tem um propósito para estar aqui, que é discutir o lugar das mulheres e das pessoas LGBTQIA+, na sociedade, principalmente quando se trata dos temas de comunicação, marketing e empreendedorismo. Bom, esse é um resuminho bem curto do nosso propósito, mas você que está vendo, ouvindo a gente, consegue ler o nosso manifesto completo na descrição desse podcast e ouvi-lo também no trailer do Empoderadas, disponível no Spotify. Agora chega dessa conversa e vamos começar, né, Letícia? É isso aí, vamos começar, porque a convidada é muito especial. Falando na nossa convidada, a gente está aqui hoje para responder algumas perguntas e é ela quem vai ajudar a gente. Então, como é ser uma mulher líder dentro de uma grande empresa? Qual o impacto do olhar de uma mulher para o marketing de uma organização? A gente está aqui com a Daniela Bernardi, que é Head de Branding e Content da Smart Fit, e é ela que vai ajudar a desvendar esses mistérios com a gente. Oi, Dani, muito bem-vinda ao Empoderadas. Oi, Aline. Oi, Lê. Obrigada pelo convite da FI. Adorei o tema, acho um tema super importante e um ótimo começo para esse podcast. Top. Muito obrigada, viu, Dani, pela sua participação. Antes de entrar especificamente nesse assunto, né, antes de falar do papel da mulher dentro de uma organização como líder, eu queria que você contasse pra gente a sua trajetória, um pouquinho dela, até você chegar a esse cargo que você ocupa hoje, de Head de Branding e Content da Smart Fit. Vamos lá, não sei se eu vou ter o currículo de vocês, né? Mas vamos lá. Até parece. A minha carreira ela não foi muito linear, assim, se eu te falar assim, eu sempre quis trabalhar com marketing, não. Queria me formar com jornalismo, não. Quando eu tava lá no terceiro colegial, eu queria ter uma papelaria ou ser professora de história. Acho que no fim eu sempre gostei de contar história, né? Por isso que no fim, depois de um ano de cursinho, eu decidi prestar jornalismo, entrei na ECA, na USP. Lá eu entrei com uma cabeça que eu queria assessoria de imprensa. Aí eu descobri que a assessoria não era pra mim, que eu não queria ficar falando bem de uma marca só. Corta pra 2023, né? Sendo head de marca. Mas aí me apaixonei pelo jornalismo. Passei por revistas, então passei pra Editora Globo. Depois passei pra Editora Abril. Fui editora de fitness da Boa Forma, que era uma revista, era a segunda maior revista feminina do Brasil. A gente falava muito sobre empoderamento da mulher nessa área de fitness. Quando eu vi que as revistas, né, estavam perdendo espaço, principalmente na publicidade, que é quem sustentava as revistas, eu fui fazer uma pós-graduação em marketing digital. E aí, quando a Boa Forma fechou, eu acabei na Smart Fit como braço do CMO. E aí, eu acho engraçado, assim, que quando eu olho para trás, não é uma trajetória linear, mas uma coisa tem muito em comum durante todas essas oportunidades. Sempre tem um pouquinho de sorte, mas aí muita gente fala, né, que sorte sem estar preparado não é nada, né? Então, assim, para ganhar na Mega Sena, você precisa ter sorte, mas se você não jogar, você não ganha. Então, quando essas oportunidades surgiram, muitas delas eu tive muito preconceito, de tipo, não é o que eu quero, não é o que eu estava desejando. Mas aproveitei a oportunidade e eu sempre me surpreendi, assim, eu sempre aprendi muito. E aí, minha carreira foi sendo guiada de um jeito que eu não esperava, mas que eu sou muito apaixonada. Você está contando que a sua carreira foi guiada de um jeito que você não esperava. Mas ocupar um cargo de liderança foi algo que você sempre buscou, que você sempre desejou? Ou também teve esse componente, assim, da vida e levando a isso? Eu acho que quando eu entrei no jornalismo, eu sempre quis chegar num cargo de chefia. Eu ainda não tô no cargo que eu quero, né? Ainda, óbvio que eu quero ainda escalar muito aqui, né, a minha carreira. Mas eu acho que eu tenho uma personalidade
que eu gosto de participar, e eu gosto de cuidar, e eu gosto de fazer acontecer. Então, acho que o meu desejo de ser líder não é óbvio, né? O status, o salário, tudo isso é muito bom. Claro. Mas é principalmente, eu acho que essa coisa de guiar e fazer acontecer é o que eu sou mais apaixonada. E depois de ser líder, eu descobri que, na verdade, 80% do meu tempo é cuidar de pessoas e relacionamento, né? Sim. Tanto com a sua equipe, como com seus pares, com os seus líderes. E eu gosto muito de pessoas. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque a gente está num podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu acho que essa postura é completamente empreendedora, né? Quando a gente direciona a nossa própria carreira, a gente se empodera dela, né? Você falou de estar pronta, que as oportunidades não aparecem também quando a gente não está pronta. Porque, na verdade, às vezes, se a gente não for empreendedor, a gente não tem coragem de dar um passo a mais. A gente se arriscar. Então, a maioria das vezes, a gente realmente, né? Eu fui empreendedora a minha vida inteira, então a gente não está pronto. A gente não está pronto para aqueles desafios. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás de tomar conta daquela oportunidade, né? De conter aquela oportunidade que apareceu. Então, acho que isso é bem bacana para esse nosso primeiro podcast, porque a gente também tem muito a ver com empreendedorismo. E assim, nós mulheres, né? Acho que a gente sempre procura estudo, né? Acho que a gente até vai falar um pouquinho disso, imagino. Mas quando eu entrei na Smart Fit, que eu fui um braço direito do CMO, depois veio a oportunidade de eu cuidar dos produtos digitais. E aí me falaram de um tal de cargo de PMM, o quê? Que era nada mais do que gerente de produtos digital, né? Product Marketing Manager. E eu não tinha nenhum conhecimento, mas vamos lá. E aí acho que é isso, né? Acho que nós mulheres, a gente tem uma diferença. Daí, né? Tô generalizando, desculpe, homens, tá? Pela generalização. Mas o nosso frio na barriga não deixa a gente paralisada. A gente costuma arriscar. Com cuidado, às vezes nem tanto, mas a gente arrisca. A gente vai pra frente, a gente não fica parado. Acho muito legal você falar disso, porque eu tenho uma visão completamente contrária. Eu acho que nessa sociedade que a gente está, as mulheres acabam se auto-boicotando. Elas estão sempre muito mais prontas, elas estudam 30% a mais que os homens, né? E elas acabam ficam com medo. Eu acho que, assim, esse desafio que você assumiu naquela época, que você assume hoje, né, no seu cargo de liderança, eu acho que é para poucas pessoas, assim. A gente, às vezes, tende a desacreditar da gente. A gente fica estudando. É um discurso sempre entre mim e a Aline, por exemplo. Lá na agência, eu e a Aline, a gente fez 1 milhão de cursos, 1 milhão de coisas. A gente falou que nada. E a gente sempre acha que a gente ainda não sabe aquilo. Daí a gente vai no curso, putz, a gente já viu tudo em outro. Então, acho que a gente também tem um lado de auto-boicote, assim, feminino, bem grande, assim. Nesse caminho seu, né, que você está contando até chegar nesse cargo de hoje, você acha que em algum momento ser mulher atrapalhou de alguma forma para você, de repente, ter avançado antes? Eu tive a sorte que no começo da minha carreira, as equipes em que eu trabalhei eram praticamente compostas por mulheres, né? Porque era revista feminina e eu adoro trabalhar com mulher. Adoro, assim. Até eu tô fazendo um curso que é de liderança de equipe criativa e eles falam muito que líder não é amigo. E eu, gente, como assim? Tipo, as minhas chefes todas, eu saio pro bar até hoje, assim, são minhas amigas de verdade. Então, no começo da carreira, eu não tive essa dificuldade por ser mulher, mas eu tive alguns preconceitos com entrevistados. Então, assim, ainda mais com essa carinha de 12 anos. Então, de entrevistar e o entrevistado te chamar de princesa, falar, nossa, que novinha, e passar a mão, tipo, no seu rosto. Assim, eu tô aqui trabalhando, eu não quero que você passe a mão no meu rosto, porque tô aqui pra te entrevistar. Então, na carreira, eu não senti essa dificuldade por ser mulher. Mas sabe esses machismos, assim, ocultos? Então, te chamar de princesa, falar, ô, minha linda, falar, ai, você é muito boazinha, te chamar no diminutivo. Então, esse jeito sutil que acaba dependendo de como você recebe, né, esses recados sutis, pode te impactar super, pode te deixar paralisada e falar, nossa, não quero mais entrevistar homens mais velhos, porque não me sinto confortável. Ou não, ou pode te dar mais vontade de falar, deixa eu conquistar esse espaço. Às vezes pode até impactar de uma forma inconsciente, eu acho, né? A gente não tá muito ciente de que aquilo, de uma certa forma,
tá boicotando a gente, mas tá, assim, né? Com certeza. Então, assim, eu já me vi em reuniões em que só tinham homens, não era um espaço hostil de que o homem fica te interrompendo, ou te explicando, não era isso. Mas eu me sentia mais assim, talvez essa síndrome do impostor é que a Letícia falou. Então, assim, por mais que eu tenha arriscado, mas eu não sei tanto quanto eles. E às vezes eu sabia sim, tinha ideias muito mais legais. E aí, por ter só homem na sala, você fica um pouco assim, constrangida. Sobre representatividade, né? A gente, quando chega num espaço, a gente não tem tanta representatividade. Às vezes, a gente não se sente tão à vontade, né? Pra estar, né? Acho que isso é muito importante. Mas eu acho que essas pequenas as sutilezas da vida, assim, sobre o machismo e a sociedade que a gente está inserido, né? Eu acho que hoje que a gente, né, tem uma visão mais ampla do quanto isso pode, de fato, impactar. Você falou isso do boazinha, né? A mulher é boazinha e tal. Eu acho que uma coisa que a gente tem que discutir quando a mulher é muito também rígida e muito presente, muito também é criticada. Porque daí, olha como ela é ríspida, olha Ela como... é grossa. Agora pega um homem, coloca do lado, né? Tem alguns testes falando a mesma coisa, a mesma frase. Ninguém entenderia mal. E às vezes até mulher entende a gente mal. Porque, né, quando a gente é mais, assim, mais séria e tal. Porque a gente, infelizmente, nós, principalmente a nossa geração ainda, a gente ainda é muito machista, né? Então, a gente sem querer, né? A gente foi criada para viver numa Exato. sociedade machista. Então, a gente, putz, tudo que é... mas ali, eu, desde criança, que sou muito assim, me coloco muito, desde criança lá em casa já tem uma coisa. Não, mas a Letícia fala, mas a Letícia não sei o quê, sabe? É isso, entendeu? Então, acho que, às vezes, você só falar já tem um efeito muito ruim que, se fosse um chefe falando, um homem, as pessoas não receberiam assim, tanto mulheres quanto homens. Então, acho que essa é uma grande dificuldade hoje ainda dos cargos de liderança que a gente está falando aqui para as mulheres, né? Eu lembro quando a Dilma era presidente, que ela foi muito questionada em relação a isso, né? Aqui sem entrar em julgamento de como ela era ou não, porque a gente também não sabe, né? Mas eu lembro que tinha uma crítica, assim, de que ela é muito dura, ela é muito ríspida e tal. E eu lembro dela respondendo, dizendo assim, gente, eu tô cercada por homens muito doces, né? É isso. Então, eu acho que é bem isso, né? Como a mulher é encarada. É isso. Falando sobre isso, Dani, a gente separou aqui uns dados, porque saiu uma pesquisa da McKinsey, um relatório que chama Women in the Workplace. E aí eles falam justamente disso, né, do que a gente está discutindo aqui, e o que eles chamam de microagressões. Então, as mulheres vão sofrendo microagressões Era essa diárias. a palavra que eu queria. Perfeito. E aí tem lá as porcentagens, que eu não vou lembrar aqui, mas fala justamente disso, né? Então, da mulher que é confundida como um profissional mais júnior do que de fato ela é, ou da mulher que de repente dá uma ideia e aí um colega homem se apropria daquela ideia e parece que foi dele. Então, tem esses relatos dentro desse relatório, né? E ele traz essas informações e justamente discute um fato de que as mulheres estão deixando muito, em um número maior do que os homens, os cargos que elas ocupam e as empresas em que elas trabalham. Justamente porque elas sofrem com isso diariamente e aí elas acabam querendo sair. Então, acho que isso é uma coisa muito séria, né? Que é o que a Letícia falou. E às vezes dá vontade mesmo da gente desistir. Aí eu, às vezes, numa situação, falo, nossa, que preguiça, gente. Só porque eu falei que eu gostaria que aquela coisa fosse daquele jeito. Tipo, direto, né? Daí eu falo, Aline, que a Aline é muito mais doce, delicada. Mas não acho que seja mais... Isso é muito confundido, é muito legal também. Mais fraca ou qualquer Mais permissiva. Nada, a Aline é zero permissiva, nada é permitido. Isso é maravilhoso de falar de uma amizade de 17 anos, eu tenho liberdade para isso. Mas o legal é você ver, assim, às vezes, até para ser aceito, um dado muito frequente. A gente tem 80%, 90% sempre de clientes com gestoras de grandes empresas que são mulheres, ou com empreendedores que são mulheres. Homens, a gente faz reuniões, e assim, se eu fizer 100 reuniões com homens, eu sou contratada por 2 empresas. E as mulheres tendem a estar do nosso lado. Isso é uma coisa, né, muito perigosa. Porque para agências, né, tô falando aqui do segmento que a gente atua, a maioria dos gestores ainda são homens, né? Porque os cargos de liderança ainda estão no meio dos homens. Então, quando 2 mulheres também querem empreender nesse sentido, pode ser que isso também
sofro um pouco de boicote. Ainda um pouco sobre liderança, Dani, você já explicou um pouquinho, né, do como você quer ser enquanto líder. Você acha que isso impacta também o próprio desenvolvimento de outras lideranças dentro da empresa? Em junho passado, na festa junina, teve uma festa junina lá na empresa e tinha um correio elegante. E parou um cartão lá na minha mesa. Falei, gente, quem tá me mandando correio elegante? Aí eu abri e era um recado assim: Dani, obrigada por ser uma inspiração, uma mulher líder que inspira tanta gente aqui. Era algo assim. E aí era uma menina de uma outra área lá do supply que mandou. Eu fiquei tão emocionada, eu tinha conversado, acho que nenhuma vez com ela, assim, a gente tinha dado um sorrisinho no bebedouro. E eu fiquei tão impactada, tão feliz que eu fui lá, abracei. E hoje em dia a gente sai pra almoçar, sabe? Conversa de carreira, conversa de várias coisas. E eu colei, esse recadinho tá na minha geladeira, junto com as fotos da minha família. Porque, assim, foi tão impactante pra mim, assim, cara, que legal que uma mulher de outra área me vê como líder. E eu comecei a pensar também lá na Smart Fit, os diretores ainda são, a maioria é homem, né? E tem uma diretora do jurídico que é uma mulher baiana, arretada, assim, direta, eficiente. E eu falei, cara, ela é uma pessoa que eu gostaria de escrever esse bilhete, sabe? Porque ela é um exemplo pra mim, no meio de uma diretoria totalmente masculina. Ela tá lá no jurídico, que, imagina, depois que a empresa passou pelo IPO, pela abertura de capital, é uma área super relevante e importante. E ela tá lá, assim, então é importante você ter referências. E aí eu fiquei me achando o máximo, assim, cara, eu sou referência, que legal. E é isso, e daí eu e a Mayara, a gente sai pra almoçar e conversa sobre várias coisas. Nesse meio tempo ela foi promovida, e você fala, nossa, que animal. Às vezes é uma sementinha daquele encorajamento de... Ela lutou pela promoção dela, e você fala, é isso aí, mais mulheres subindo, vamos embora. É muito legal, pode ter certeza que você é uma inspiração pra gente, por isso você tá aqui. Obrigada. Exato, e por toda a capacidade que a gente conhece disso, de autodesenvolvimento, de colocar as pessoas pra frente, de achar que tá todo mundo, né, em processo de aprendizado. Lá na FIA a gente tem muito disso também, achar que sempre as pessoas estão mais prontas, às vezes elas têm medo, mas a gente sempre acha que as pessoas podem dar um passo maior, assim, do que elas se enxergam. Isso é importante, ter alguém olhando sempre, né? E a outra coisa também de ter mulher líder também é pensando na realidade da mulher, né? Eu não tenho filhos ainda, mas com certeza faz muita diferença quando você tem uma diretoria mulher e que entende a necessidade, por exemplo, de licença paternidade. Porque é engraçado, esses dias eu tive que explicar por que a licença paternidade é um benefício para a mulher e não para o homem. Eu falei, porque daí o marido vai ficar em casa também, e na hora que eu estiver disputando uma vaga, o cara que tá contratando vai pensar, mas ela tá com 33 anos, daqui a pouco ela vai ter filho, deixa eu pegar o cara aqui. Então, a licença paternidade de 4 meses, né? Ou que sejam 6, né? Tomara que um dia a gente chegue a 6 meses para homem e para mulher. É um benefício para a mulher. Mas quem que vai defender isso dentro de uma empresa? Só quando tiver mulheres olhando para isso. Ou senão, por exemplo, na pandemia, né? Gente, eu não imagino o que foi famílias com crianças pequenas passando pelo lockdown. E muitas vezes o homem, ele continuava preso, né, fechado no escritório dele, trabalhando lá. E a mulher que estava lá educando, cozinhando, cuidando dos filhos. E trabalhando. E trabalhando também. Então, assim, essa empatia de você entender a realidade da mulher e é super importante pra gente ter um ambiente de trabalho saudável pra mulher. E eu acho que contribui também, diversidade como um todo contribui em tudo, né? Mesmo quando a gente pensar em resultados da empresa, né? Não só falando nessa questão da mulher, de como ela vai se sentir, mas, enfim, ter lideranças femininas, ter lideranças LGBT, enfim, ter diversidade dentro das empresas é fundamental, né? Com certeza. E é engraçado, né? Contando já uma história de marketing, né? O meu diretor criativo, ele é negro. E a gente contratou uma agência para fazer uma campanha lá. E eu questionei que a dupla criativa que estava lá eram homens, que nem bons publicitários, né? Homens brancos, héteros, na faixa dos 40, 50 anos, Sim. né? E eu questionei, eu falei assim, olha, eu queria uma dupla criativa plural, porque a gente precisa trazer outras ideias. E eles, não, a gente sabe como representar, não se preocupa e tudo mais. Não deu outra. Quando chegou a peça, a campanha, o vídeo, só tinham pessoas brancas. Tinha até que mulher, mas só tinham pessoas brancas. E o Thiago, que é meu diretor criativo, a primeira coisa que ele falou quando abriu o microfone foi: cara, não tem um negro no vídeo. Não tem como, metade da população brasileira é negra. Você tá vendendo
atividade física numa população que ainda não consome. Tem um mercado imenso para crescer, que a gente sabe disso, né? Bem-estar. E daí você não coloca representatividade, né? Não faz sentido nenhum, né? Exato. Hoje metade da minha equipe é negra, metade é mulher, metade é LGBTQIA+. Eu falo que só falta o pessoal do Nordeste, do Sul, do Norte. Trazer gente. Porque, por enquanto, a gente está muito do Sudeste aqui. Mas que falta essa diversidade que também é importante, ainda mais para uma marca de alcance nacional. A mulher, ela tem como líder algumas preocupações que talvez o homem não tenha. Então, talvez a mulher seja mais empática nisso de dar crédito, sabe? Então, de ser preocupada de falar que, olha, foi a Aline que deu essa ideia. Ah, a Letícia me falou isso. O que você acha, chefe? A mulher, ela tem uma liderança mais cuidadosa, né? Até quando eu tava vindo pra cá, eu tava tentando lembrar de alguns casos, né? E aí, tinha numa revista que eu trabalhei, como estagiária, eu tinha uma chefe mulher e como diretor de redação tinha um chefe homem. E a minha chefe saiu de férias, meus textos iam direto pro diretor de redação. E eu lembro que ele me chamou na sala para falar de um erro de português, que era tipo... Era assim, no campo que ele estava, eu esqueci de colocar a preposição em. E ele veio falar como que uma jornalista escreve errado, assim. E óbvio que ele nem deve lembrar disso, mas assim, me marcou muito. Assim, meu Deus, esqueci uma preposição. E a Cláudia, que era minha chefe, quando eu errava alguma coisa assim, ela fazia piada. Então tinha uma história que ela falou assim: coloca que o vestido foi o Yves Saint Laurent, que é do Yves Saint Laurent. Eu, com a minha dislexia toda, fui lá e escrevi: vestido Lindsay Lohan. E em vez dela falar: que é isso, Daniela, você é louca? Ela só fez assim: a Lindsay Lohan virou estilista, Daniela? E aí, demos muita risada. Depois eu fui pro Marrocos, fui lá no túmulo do Yves Saint Laurent. Nunca mais esqueci quem é esse cara. Mas de um jeito muito mais brincalhão, sabe? Acho que a mulher, ela tem esse lado… Eu não queria falar muito, o lado maternal. Mas a gente tem esse olhar pro outro de desenvolver, de cuidar, de ser empático. Que muitas vezes o homem não tem. O homem, ele saiu de casa lá, né? Quando, enfim, na Revolução Industrial, saiu para trabalhar fora e nunca mais teve que olhar para dentro, né? Para dentro de casa. A mulher não, ela foi para o mercado de trabalho, e isso eu tô falando das mulheres brancas, né? Principalmente, as mulheres negras sempre estiveram no mercado do trabalho, mas mesmo as mulheres negras, a gente sempre teve que ir para o mercado de trabalho olhando para dentro. O mercado de trabalho olhando para dentro. Os homens não, eles tiveram essa quebra. Eles podem ser só trabalhador, empregados, chefes. Eles não precisam ser pai em nenhum momento. A gente… Fala isso, uma mãe esquece que é mãe em algum momento do dia. Deve ser muito difícil. Nossa, eu achei esse ponto de vista muito bacana. Você falou, as mulheres estavam sempre olhando para dentro de casa. Talvez por isso a gente olhe todos como pequenos filhotes, filhinhos, e queira colocá-los debaixo do braço mesmo. E é um desafio como líder também não olhar tanto como filhinhos, né? Voltando, Dani, um pouco ao que você falou do marketing, né? De ter uma equipe mais diversa. Você acha que olhar para o marketing com um olhar feminino, principalmente quando a gente pensa no mundo fitness, tem alguma diferença? Tem algum impacto no que é criado, assim, em relação a conteúdo? Tem, com certeza. Assim, aí eu vou falar uma coisa super, assim, preconceituosa, mas assim, eu não consigo entender marcas femininas em que é toda a liderança de homem, assim. Eu olho e eu sei que tem ótimos profissionais de marketing, liderança, mas assim, me causa estranhamento, porque eu penso, cara, ele nunca vai passar uma maquiagem, ele não sabe o que é ser esse consumidor. Quando eu trabalhei na Autosport, eles perguntavam, mas você tem CNH? Porque não faz, assim, é difícil. Você nem dirige um carro, como você vai? Né? É possível? Óbvio que é possível. E podem ter profissionais excelentes que conseguem calçar os sapatos dos consumidores sem estar lá. Mas, para mim, é estranho. E daí, quando você pensa em academia, a gente sabe que a academia é um lugar que as pessoas têm vergonha de ir. Acho que precisam estar saradas para começar a ir na academia. Não faz sentido nenhum. É um lugar em que as roupas são super justas. Então, assim, as mulheres ficam mais desconfortáveis. E a gente, quando lá na escola, pensa quanto das nossas amigas praticavam educação física ou no recreio estavam jogando bola. E os meninos desde pequeno, eles sempre foram criados para gostar de esporte, para praticar esporte. Nós meninas, não. Eu sou dessas aí que não, não praticava. Não, ainda tinha um componente que eu gostava muito de futebol. Hoje abandonei um pouco. Assim, nunca joguei bem não, mas sempre fui muito torcedora. E eu queria jogar futebol na escola. Só que assim, as meninas só jogavam handball e os meninos ficavam com futebol. Então foi uma coisa que me afastou também de
de praticar esporte. Exato. Então, aí para a mulher adulta, ela ir para academia não é só, ai, a preguiça, ai, vergonha na cara. Longe disso. É do tipo, ela nunca viu o corpo dela como um objeto de movimento, de saúde, de endorfina, de bem-estar. Então, no marketing é fundamental você ter mulheres aí é isso, a equipe é plural. Não tô falando pra ter uma equipe só de mulher. Do mesmo jeito que na minha equipe tem pessoas super saradas que vão na academia 7 vezes por semana, tem pessoas que vão optar pela escada rolante em vez da escada toda vez, sabe? Então é plural. E aí, por exemplo, antes de eu ser gerente de conteúdo, tinha uma outra líder como gerente de conteúdo. E ela fez questão no Dia das Mulheres, em 2020, lançar uma campanha que era Deixa Ela Treinar. Então a gente pegou uma câmera oculta, seguiu 4 mulheres enquanto elas andavam na rua no centro de São Paulo, vestidas com roupas de academia, que é legging, top, short, blusa justa. E filmando, então a gente filmava elas de frente, assim, e filmando todos os rostinhos, né? Virando. Teve até policial que tava atendendo um cidadão e virou pra olhar a menina passando. E era assim, deixa ela treinar. Então, assim, a mulher não tem paz nem pra ir treinar, entendeu? Assim, não é o tempo todo, né? A gente sendo assediado, ainda mais com a roupa de academia. E aí, hoje em dia, esse vídeo tem mais de 1 milhão de views no YouTube. Foi super importante, virou uma lei lá, se não me engano, no Belém do Pará. Virou uma lei baseada nesse vídeo, inspirou, enfim. Pra isso ser considerado assédio, né? Então, tipo, chega de fio-fio. Vamos deixar elas treinarem, né? Nossa. Incrível isso, né? Porque vai muito além, assim, de comunicar, né, algo pela marca, né? Acho que é realmente criar valor para a sociedade, né? Muito incrível esse caso. E você me lembrou uma coisa, só um case. Mas na 3ª série, eu estudei numa escola montessoriana, né? Que é uma cultura bem questionadora. Então, acho que por isso que eu falei que eu sou expansiva, né? E na 3ª série, só tinha futebol na educação física. As meninas, nós deitamos na quadra durante a aula de educação física. E a gente falou que a gente não ia sair da quadra enquanto não tivesse queimada. E fomos todas advertidas. Em vez das professoras baterem palma e falarem, nossa, isso que é montessoriano. Que meninas incríveis. Não, levamos uma advertência. Ficamos sem queimada e com advertência no currículo. Isso é uma realidade muito incrível. Porque a gente recebe essa educação para questionar. E na hora que a gente questiona, não pode. Eu pedi para os meus pais para tocar bateria só. O instrumento que eu queria. Não deixaram. Aí, o esporte, eles me liberaram. Eu não gostava, daí eu fazia jazz fora. Eles davam coisa, eu não ia na educação física. Tipo, é uma vergonha, gente. Tem que fazer criança praticar todos os esportes para ela experimentar uma vez na vida. Para ela saber se ela gosta ou não, né? Então, mas eu acho que é muito enraizado, né? A gente não consegue de uma vez. Foram anos, acho que agora, para essa geração, a gente vai dar mais liberdade realmente para tocar isso, né? Por isso que é muito legal a gente falar disso também, né? Acho que esse é um dos intuitos aqui do podcast, porque a gente, com cada convidado, vai aprender mais coisas, vai ter novos pontos de vista. E pra gente também isso é muito relevante, assim, né? Como pessoas e enquanto também agência que trabalha, eu acho que é muito, muito bacana isso, assim. E é isso, a gente tá num processo constante de desconstrução, né? Todo dia. Todo dia. Tem muitas coisas que a gente não se dá conta mesmo, né? Isso que você falou, eu mesma nunca tinha parado para pensar. Nossa, a mulher nunca é incentivada desde criança a praticar uma atividade física. Então, realmente fica muito mais difícil quando a gente é adulto, né? A gente não sabe nem quais são as nossas aptidões, o que a gente se dava melhor, o que a gente experimentou lá. Por exemplo, eu tenho um primo que ele jogou tênis muito bem, né? Ele tem 19 anos, mas desde bebê. Então, há uns anos, eu tava com ele na praia, ele não erra nenhuma bolinha de frescobol. Zero erros. Ele falou, nossa, Lê, você joga muito bem frescobol. Tipo, você deveria fazer aula. Porque uma pessoa que nunca pega na raquete, você tá muito bem. Tipo, mas é uma coisa assim, eu tenho exatamente o dobro da idade dele, ele me dando dicas de esporte. Tipo, a sociedade que a gente vive. Né? Isso é muito legal. Mas são muitos assuntos para tratar. A Aline falou da agência, né? Eu acho que a gente, quando trabalha com narrativa e com discurso, tudo que a gente pensa é que o nosso discurso, ele é uma representação muito pequena da vida real. Eu sempre olho pra gente, quando a gente tá entregando alguma coisa, ou quando a gente tá estudando alguma coisa, sempre penso, putz, mas essa é a minha visão da Aline. Esses dias ficou pra mim, putz, é outra. Ontem eu tava escutando um podcast meu, eu falei, nossa, que absurdo. É outra. Eu não tinha a mínima
a mínima ideia de que isso poderia acontecer dessa forma. Então, acho que discurso, você está falando de gente, liderar gente. Eu acho que mais a gente trabalha com gente mesmo, porque a gente comunicar é trabalhar com gente, é entender da variedade de pessoas, né? Pergunta aqui, quais os desafios de pensar nesses aspectos de uma marca tão grande, assim, que já no Instagram tem 1,5 milhões de seguidores. Como que você imagina os próximos anos da Smart Fit e com toda essa, não só da Smart Fit, mas tendência de mercado mesmo, de marketing, comunicação, com toda essa... A gente abriu portas, a gente invadiu, a gente está jogando na cara das agências, dos prestadores de serviço, que a gente não quer mais só mostrar uma família doriana e etc. O que você imagina para esse tipo de tendência, para o discurso? Lá, quando eu estava na Boa Forma, lá em 2015, 2018, foi a época que começaram a surgir as influenciadoras. Sim. E aí era uma coisa bem, né? Postar a rotina maravilhosa, fazer muito post, muita permuta, então elas não cobravam, né, para divulgar. E de lá para cá, essa área foi se profissionalizando. E hoje a gente já não chama elas de influenciadoras, a gente chama elas de creators, porque elas criam. E aí, pegando um pouquinho de tudo que a gente falou, hoje a Smart, a gente tá esse ano a gente começou a olhar para os creators como parceiros de criação mesmo. E aí entra tudo o que a gente falou, né? Porque eu vou ter o creator, que é o gamer, o creator, que é a mulher, o creator, que é o fisiculturista, o creator, que é a fisiculturista. Então, assim, beleza, eu não tenho não vou conseguir ter. Quem dera se eu tivesse uma equipe com 30 pessoas e uma de cada jeito. Não dá. Não dá nem para ter as 30 pessoas. Mas então, que a gente consiga trazer esses creators para mostrar realidades, né? Conversar com públicos segmentados de um jeito autêntico e natural e real. Então, óbvio que eu não vou pegar uma pessoa que nunca pisou na Smart Fit, não curte atividade física e vai falar que, nossa, foi super fácil. Não, talvez seja mostrar realmente essa pessoa passando a catraca e falando, consegui andar 5 minutos na esteira, foi isso que eu fiz hoje. Mas aí, se for um relacionamento, né, duradouro, talvez daqui a 2 meses ela vai correr 5 minutos, ou ela vai andar 30 minutos. Então, eu vejo no marketing muito esse olhar plural, trabalhando junto com creators, em como eles conseguem trazer uma realidade e que a gente aqui, profissionais de marketing, a gente nunca vai chegar. E ainda bem que surgiu o TikTok, assim, porque trouxe mais autenticidade ainda para as criações da marca. Hoje você vê marcas como Itaú, Guaraná, o budget deles nem imagino qual que seja. Mas assim, eles trabalham muito com coparceria com creators. O TikTok do Itaú é só creators. E é maravilhoso, porque eles conseguem... Burger King também é uma ótima referência. Eles conseguem conversar com muitas pessoas, muitos segmentos. E aí, marcas com um nicho tão amplo assim, que nem a Smart Fit. A Smart Fit é para todo mundo. Você pega os nossos clientes, é gente classe A, B, C, D... o Brasil inteiro, é homem, é mulher, tem gente 60 a mais, tem a maioria, óbvio, é entre 20 e 45, mas assim, o que é 20 a 45, né? Que consome o quê, né? Que pessoa é essa? A gente, né, é muito variado. E hoje a gente nem tem uma persona. Porque não faz sentido mais, né? Aline, gosta de ir pra Búzios. Não tem isso mais. Mas tem com que tipo de consumidor, no caso da Smart? É quem tá começando? É quem vai e volta? E aí, não importa se é homem, se é mulher. É que é gamer, né? Gamer, gente, precisamos olhar para os gamers. Gamers, né? Será que a gente consegue falar, levanta a cadeira um pouco e vem fazer 30 minutos de atividade física? Tem uma menina que trabalha com a gente, a Aninha Tereza, ela é de Curitiba. E ela é gamer e ela faz crossfit. É muito legal, né? E falam que as meninas no mercado gamer, elas bombam, assim. Sim. Elas são fantásticas. Muito legal. Muito interessante. Bom, gente, tá muito boa essa conversa. Nossa. Mas acho que tá chegando na hora da gente já encaminhar para o final. Mas antes a gente tem 2 perguntas, né, Lê? Que a gente preparou aqui. E, enfim, a gente vai querer saber de você, pensando aí na nossa ideia do podcast, no nome do podcast. Então, queria que você contasse primeiro pra gente o que te deixa mais irada na vida. Mais irada? Gente, tem as bobagens, tipo assim, eu detesto lugar quente e fechado, então eu fico louca, perco a razão quando o ar-condicionado tá desligado, ainda bem que aqui tá fresquinho. Mas falando de pessoas, né, já que a gente tá falando tanto de pessoas, me deixa muito brava discursos
de pessoas que estão em lugares privilegiados, querendo falar de outras pessoas. Então, eu até fiz semana passada essa tatuagem aqui, eu não sei se dá pra ver. Tá bem? Ela é muito grande, gente. Então, mas é um símbolo do feminismo, né? Sim. E, por exemplo, feminismo, as pessoas não entendem o que é feminismo, né? Assim, ainda mais quando a gente pega a geração mais velha do que nós, eles acham que feminismo é mulher querer se achar melhor. Não, gente, é igualdade. É igualdade. Basicamente, a gente só tá pedindo pra ser considerada da mesma forma, nos mesmos lugares, só isso. E homens podem ser machistas e podem ser feministas, e mulheres podem ser feministas e podem ser machistas. Sim. Então, me incomoda muito esses discursos ignorantes mesmo, acho que é essa palavra. Então, assim, eu já tive também nesse momento, assim, já fui contra cotas raciais, já não entendi por que branco não pode usar turbante, ou porque muçulmanos usam… Assim, tem vários achismos meus que eu aprendi do tipo, peraí, quem é você pra achar alguma coisa disso? Vai aprender, vai ler, né, de Jamila Ribeiro, vai ler Anderson França no Instagram. Então, vai ler outras ideias para você começar a refletir. E se toca onde é seu lugar de fala, sabe? Então, eu fico muito brava com essas… E assim, né, sempre são pessoas que você admira, aí você ouve esse discurso e fala, ai, por quê, né? Então, isso me deixa muito… Acho que mais do que irado, me deixa frustrada, sabe? E eu fico muito curiosa em saber o que os nossos filhos vão falar da gente, né? Tipo assim, minha mãe não consegue entender que eu gosto de unicórnio, não sei, que eu não quero trabalhar. Eu namoro alguém que é digital e acabou, eu vou namorar no digital e tá ok. E tá ótimo, minha família… Exato. Vou criar a família da minha namorada, do meu namorado e tal. Enfim. Sei. Enfim, legal. E tem mais uma coisa, o que você considera de mais irado na sua trajetória? Agora, irado no outro sentido. Eu respondi certo, era irado nesse sentido, né? Ah, tá. Mais irado agora de bom. Muito bom. De irado na minha trajetória, profissional. De tudo. Sua vida. Acho que você pode ser pessoal também. Da minha vida, o meu pai, ele costuma falar… Meu pai acredita muito em mente coletiva, e eu também. Que é um negócio de você… Sabe O Segredo, aquele livro? Parece uma bobagem. No fim, é uma coisa de você ficar pensando no que você quer. E meu pai fala que eu tenho isso muito forte. Então, assim, desde os 7 anos que teve um concurso de carnaval… História, gente, causas. Desculpa, eu falei que eu gosto de contar a história. Mas era um concurso de carnaval, eu tenho uma irmã gêmea, as duas fantasiadas de neve, de floco de neve. Nossa, que pais criativos. Era a fantasia do balé. E eu não queria ter o mesmo número que ela, porque eu sempre quis ter minha individualidade como gêmea, detestava as pessoas acharem que a gente era a mesma pessoa. Tive o número 27, ela o número 28. Óbvio que a gente nunca ia ganhar por fantasia original, porque eram 2 pessoas iguais. E acabou que fizeram uma confusão lá e eu ganhei, porque a borboleta… Tinha uma borboleta que também era 27, ficou aquela discussão. E eu ganhei o troféu, eu levei pra cá. Nem subi no palco, mas eu ganhei o troféu. Fiquei feliz. E meu pai fala que eu tenho essa mente coletiva, então de sempre… esse poder da mente de sempre pensar e alcançar, assim. Então… Não sei, assim, o que eu acho muito irado é… Quando as coisas estão ruins, eu consigo olhar pro lado bom e ver o copo cheio, meio cheio, sabe? Eu vejo mais o copo meio cheio do que mais vazio. Tá certo o que eu falei? Tá. E aí, quando eu falo das oportunidades, eu ter me jogado, assim, nas oportunidades. E quando eu olho pra trás, por mais que eu queria muito estar, tipo, na TV Globo. Eu queria muito ter, tipo, ser repórter. Não consegui. E tá tudo bem, assim, se orgulhar da trajetória que eu fiz. Então, acho que não teve, assim, uma coisa irada. Tiveram momentos. Então, na época da Boa Forma, era muito legal que eu fui pra Coreia, no lançamento do tênis da Nike, dancei K-pop com um grupo de coreano. Pulei de paraquedas no lançamento de um tênis. Posso falar marca? Nem sei, mas tô falando de um outro tênis. Testei todas as novas aulas de fitness. Então, assim, foram 5 anos maravilhosos. E agora são 3 anos já na Smart Fit, sentada a bunda na cadeira, só fazendo planejamento e tudo. Mas com muito orgulho de ter 12 pessoas na minha equipe, que eu cuido e que produzem coisas tão legais, assim, tão legais. Então, quando você olha o resultado da empresa e você fala, nossa, eu consegui cativar milhares de pessoas para, em janeiro, mudarem a vida.
Então, acho que eu ter seguido essa minha paixão por esporte… Nossa, eu tô dando muita volta, mas essa minha paixão por esporte que eu sempre tive na vida, desde pequena, tá na minha carreira, é uma coisa irada. Eu acho irado. É irado. E você dança, né? E você sempre se destaca. Eu já tive a oportunidade de gente ir com a Dani pro Carnaval de Salvador. E ela e mais 2 amigas foram chamadas no palco de Salvador. Eu tenho esse vídeo guardado no celular. Então, por ela ser tão apaixonada por esporte, ela é irmã e algumas outras amigas por dança, né? Especificamente. A gente tem alguns momentos irados aí compartilhados. Muito legal, Dani. Mas eu acho que a sua trajetória é toda irada. E eu acho que, de fato, ela tá só começando. Não tá nem perto do meio, viu? É muita juventude aí. É muito incrível também ver você já se reconhecendo nisso. É muito, muito bom mesmo. A gente tem uma última pergunta para terminar, que na verdade não é uma pergunta, mas antes da entrevista a gente pediu para você compartilhar aqui com a gente, com quem tá vendo, com quem tá ouvindo, uma coisa que nesse momento esteja falando bem alto assim com o seu coração, alguma coisa que você deseje compartilhar aí com o mundo, mas que seja de uma autora mulher, ou que fale de mulheres, ou que tenha como destaque uma mulher, para a gente também fazer parte desse movimento de alavancar aí as mulheres. O que é que você separou pra gente? Quando você falou, né, do livro, eu amo Helena Ferrante, né? Então, assim, são sempre histórias de mulheres e, para quem gosta de ficção, recomendo essa leitura. Mas, por coincidência, estou lendo esse livro, ainda estou na metade, que foi a minha cunhada que deu, que é Mulher, Roupa e Trabalho. Como se veste a desigualdade de gênero. Por coincidência, tem muito a ver com o que a gente está falando. É da Maíra Cota e da Thaís Farage. E é um livro que passa assim, você fala, nossa, mas roupa, como assim? Só que elas passam por tantas questões sociais, assim, desde o racismo, que o que eu falei aqui no começo do podcast, isso da mulher negra e da mulher branca, né? Então, passam por Rousseau, passam por um monte de filósofo, óbvio, né? De um jeito mais superficial, mas refletindo em como as roupas refletem muito o papel da mulher no trabalho e na sociedade. Então, assim, que a roupa do homem virou confortável quando surgiu o burguês, porque ele precisava sair para a rua, então não dava mais para ter aqueles babados aristocrata. A mulher continuou, né, em casa, então ela continuou tendo um monte de roupa, cheia de babado. E quando os movimentos feministas foram surgindo do voto, do direito do trabalho, da pílula anticoncepcional, e a gente começou a ganhar nosso espaço, eu tô falando nós, mulheres brancas, né, a gente ganhou espaço no mercado de trabalho, as roupas não estavam preparadas para isso. E aí elas falam muito também assim, a mulher que se veste, a mulher não pode usar o terno, porque dela fica muito masculina. Mas ela não pode usar florzinha, porque senão ela é muito fofa. Então ela conta até caso de ministra da Nova Zelândia, que ela fez um super discurso importante e só falavam do vestido de florzinha da mulher. Então, assim, cores. Então, elas trazem vários padrões e comportamentos da dificuldade que é a mulher tomar atenção até de que roupa ela vai para o trabalho. Porque é o que vocês falaram no começo. Ela não pode ser fofinha, mas ela não pode parecer boring demais, né? Porque se ela for se vestir muito que nem… parecendo muito velha, daí também parece que ela tá ultrapassada, né? Então, assim, eu tô falando, né, pensamentos não meus, mas… Nossa. Então, é um livro bem interessante, é uma leitura, assim, densa. Não vou falar que é tão fácil, porque, assim, tem bastante referência, mas é o tempo todo você refletindo. E é por isso que eu não uso mais maquiagem. Uhul! As vitórias da nossa vida. Eu só uso maquiagem, gente, porque eu tenho uma olheira insuportável. Mas já eu vou curar essa Mas eu acho que o feminismo também é isso. Você entender se a mulher quer depilar o braço, deixa ela depilar. Se ela não quiser. Então, o feminismo também é você aceitar o que a mulher se sente bonita. Se ela quiser ser gostosona, padrão, ela vai ser gostosona. Dani, você acredita que uma vez… Né? A gente tava, eu e a Aline, numa palestra da USP sobre feminismo. A gente foi convidada para falar. Lá em Lorena, na USP de Lorena, de engenharia. Eram só mulheres do grupo de lá. E a gente teve que defender o direito da pessoa ser padrão. Usar rosa, eu e a Aline, né? Porque uma menina levantou a mão, um estudante, falou, não, porque as meninas, tem mulher também que quer continuar usando sainha, rosa. Eu falei, mas é isso, salto alto, ser loira, né, Aline? Pintar o cabelo. Aí eu falei, aí a gente falou, não, mas a gente tem que defender o direito dela se vestir assim. Se for né? por ela, né? Se ela quiser, se for um gosto dela, se for um prazer para ela, se ela curtir, é isso. Então, né, o feminismo tem muito mais a ver com liberdade do que com qualquer coisa, né? É isso. É isso. É isso, Dani. Muito obrigada pela sua presença.
Foi incrível, muito enriquecedora essa conversa. Obrigada, adorei nosso papo também. Foi muito curta, vai ter uma segunda sessão, beleza? Com outro tema, Deem daqui uns like, meses. peçam uma volta, um novo assunto Nossa, aqui, gente. achei muito curta, tem muita coisa para falar. Você quer deixar a sua rede social, Dani, para quem quiser te seguir? O meu Instagram é Dani Bernardi, _, mas ele é fechado. Mas eu aceito mulheres, tá? É só Só uma dica. E no LinkedIn eu sou Daniela Del Carlo Bernardi. Perfeito, a gente vai colocar aqui também. Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo que tá vendo e ouvindo. E a gente volta, né? A gente No volta próximo inclusive episódio. com a Dani. Tá bom. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Empoderadas.